Boa noite, irmãos. Hoje é 20/5/2020 e vamos abrir nossas Bíblias para Colossenses capítulo 4, verso de 2 a 4. Colossenses 4, de 2 a 4. Diz a palavra do Senhor assim: Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado, Senhor, a leitura da Tua Palavra, pela oportunidade de poder meditar na mesma, e pedimos que o Senhor abra nossos corações para entender essas verdades e dar para nós prática para viver o que o Senhor está nos ensinando. Te agradeço e peço Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A nossa meditação tem como título: devemos priorizar a prática da oração em nossas vidas. Então, nos últimos dias em que estamos vivendo, mais do que nunca, devemos priorizar a prática da oração em nossas vidas. Estamos vivendo os tempos difíceis e é justamente nesses tempos que surgem em nossas mentes muitas questões. E umas delas podem ser: como nós podemos viver vitoriosamente em tempos difíceis? Quando Paulo escreveu esta epístola aos Colossenses, ele estava preso, mas ele não estava desocupado. Da cadeia, ele comandava a obra de Deus. Hoje vemos criminosos, traficantes, comandando o crime da cadeia. São agentes da morte. Paulo comandava a palavra de Deus da cadeia, mas Paulo era agente de vida. Paulo instrui aos colossenses e a nós, claro, sobre uma vida cristã vitoriosa em tempos difíceis. Isso é a ideia de todo livro, toda a epístola. E uma das coisas que ele nos ensina é fazermos em tempos difíceis, é ocupar nossas vidas com a prática da oração. Então, a prática da oração deve ser priorizada em nossas vidas. A grande questão surge: como priorizar a prática da oração em nossas vidas? Paulo mostra como. E temos aí na primeira parte do versículo 2, que ele mostra que a oração deve ser perseverante. Então, nós devemos praticar a oração constantemente, com firmeza, perseverante. Então, perseverai na oração é a frase que ele usa logo no início. Então, a igreja, o crente, o salvo, não pode deixar de orar. É importante isso, a igreja deve orar sem cessar. O apóstolo Paulo mesmo diz, em 1 Tessalonicenses 5,17, a igreja deve orar sempre, sem nunca esmorecer. Lucas 18:1 diz para nós: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aqui é Jesus nos ensinando a orar sem desfalecer. Atos capítulo 1, verso 14, mostra que a igreja apostólica, ela perseverava unânime em oração. Era uma prática que a igreja praticava juntos em oração. Então, a oração deve ser perseverante, a oração deve ser vigilante. Paulo continua dizendo no verso 2, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Então, vigilante, a
palavra que devemos considerar. Então nós devemos orar e vigiar. Neemias 4:9, Neemias diz: nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então devemos orar e também devemos vigiar. É a ideia que Neemias 4:9 passa para nós, né? Jesus alertou sobre a necessidade de orar e vigiar. Em Marcos 13:33 diz: olhai e vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos 14:38, Jesus continua dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então aí, Jesus ensinando sobre a necessidade de orar e vigiar. Pedro não vigiou e caiu. Esse é o exemplo que nós temos. Então precisamos vigiar para não cairmos, orar e vigiar. Então observamos aí como priorizar a prática da oração em nossas vidas. Então nós temos aí em nosso texto 4 considerações que devemos estar considerando. Primeiro, que a oração deve ser perseverante. Segundo, a oração deve ser vigilante. Terceiro, a oração deve ser gratulatória, ou seja, com ações de graça. Devemos agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos concede a cada dia. Cada vez que nós estamos falando, reunidos ou lendo a Bíblia, temos motivo para agradecer ao Senhor. Então, o agradecimento é uma das marcas do verdadeiro crente. Paulo mostra para nós aqui, neste livro, nesta epístola, em vários versículos, a importância de parar e agradecer ao nosso Deus. Então, nós temos aqui, no capítulo 1, nós observamos Colossenses capítulo 1, versículo 3, diz: damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Capítulo 1, verso 12, continua dizendo para nós: dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Colossenses 2, no verso 7, diz para nós a palavra de Deus assim, versículo 7: nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Colossenses 3, no verso 15, observamos o verso 15 e o 17 do capítulo 3. Então, o versículo 15 diz assim para nós: seja a paz de Cristo o árbitro entre vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Verso 17 do mesmo capítulo: e tudo o que fizeste, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E aqui no nosso versículo 4, que ele diz que nós devemos perseverar na oração, vigiar na oração e praticar a oração também com ações de graças. Então aí algo importante para nós, o apóstolo Paulo dá esta ênfase. É claro que se a gente for procurar em outros livros dele, vamos achar mais referências, mas essa desse livro está suficiente para nós. Outro aspecto da oração que temos que considerar: a oração ela deve ser intercessória. Versículo 3 e 4, Paulo chama a atenção para isso, para suplicarmos principalmente, ele diz, pelos obreiros, missionários, os servos de Deus que estão fazendo a obra em algum lugar, mas claro também uns pelos outros. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra portas à palavra, a fim de falarmos
do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Então, aí é orar, intercedendo pelas pessoas. Aqui o aspecto que nós temos que considerar é esse: a oração deve ser intercessória. É algo importante para as nossas vidas, né? Podemos dizer a chave, né? Realmente da prática da oração, interceder uns pelos outros e principalmente por aqueles que estão fazendo a obra de Deus, que enfrentam grandes adversários, além da doença atual, tá, dos perigos que correm no serviço, mas tem também outros adversários. Então nós devemos orar uns pelos outros, devemos orar pela obra missionária, devemos orar, se puder, especificamente, se souber, pela necessidade específica, pelos missionários específicos, tá? Lembrando o nome de cada um que está fazendo a obra do Senhor, que você conhece. Então, esta é a forma de praticar a oração. Então, aí nós aprendemos nesse pequeno trecho com grandes lições para nós, que nós podemos priorizar a prática da oração em nossas vidas, considerando 4 aspectos. O primeiro aspecto é que a oração deve ser perseverante, deve ser vigilante, deve ser gratulatória e deve ser intercessória. Então, nosso desejo é que você faça da oração um hábito em sua vida. Ore.